vivendo o padrão de Cristo. Meus irmãos, no mundo, com milhares de padrões, o Senhor nosso Deus nos aconselha a ter em Jesus o nosso único padrão. O mundo aí fora te vende formatos, já te dá tudo pronto, já te ensina como pensar, como agir, te aponta diretrizes, formata o seu cérebro, se você assim o permitir. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Nos ensina a olhar para Jesus, a ter nele o nosso modelo superior, o nosso padrão. Cristo é aquele ao qual nós devemos seguir. E isso implica, muitas vezes, em renunciar ao nosso próprio eu. Somos tendentes a adorar nós mesmos, a sermos ególatras, a achar que a nossa opinião é correta, a caminhar para onde aponta o nosso nariz. Achamos que temos, de fato, o melhor senso de direção para a vida. E a palavra de Deus diz que não, é em Cristo. Você precisa olhar para Cristo. E ao olhar para Cristo, Ele mesmo diz que a gente tem que renunciar a tudo quanto temos, a tomar a cruz dele e segui-lo. Ninguém ensina isso. Todo mundo exalta as suas qualidades, todo mundo exalta o seu potencial, todo mundo diz que você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Já viu isso? Olha, seja hoje a melhor versão de você mesmo. A nossa melhor versão é em Cristo. Eu só sou em Cristo, porque Cristo é a essência do ser. Eu não sou nada sem Cristo. Se tenho vida, em Cristo eu recebi vida. As pessoas dizem, olha, desperte a fera que tem dentro de você, você tem um potencial incrível, você está vivendo abaixo da média. E assim, você vai ouvindo muitos teólogos coaching, dizendo que você é a cabeça e não é cauda, que o poder está em você, desperte a fera que há em você. Parece até comercial de cereal, né? Que você tem que traçar um objetivo, chegar a um objetivo, aí você olha para Cristo. Cristo diz, olha, o alvo sou eu, o objetivo sou eu e vida só em mim. Aceitar isso, meus irmãos, de coração e viver isso na prática, faz com que a gente tenha que abrir mão de uma série de coisas. E nós temos até a capacidade de abrir mão de um monte de coisas, mas abrir mão de nós mesmos, das nossas opiniões, das nossas convicções, dos nossos achismos, isso é muito difícil. O tema que os irmãos se propuseram é muito difícil. Viver o padrão de Cristo. Porque o padrão de Cristo é qualquer padrão? Não é. O padrão de Cristo, meus irmãos, do sarrafo é bem lá no alto. E a gente, infelizmente, está sempre aquém desse padrão. Temos duas possibilidades. Ou a gente luta para alcançar esse padrão, ou a gente desiste de alcançar esse padrão e diz, olha, mas também, né, pastor? Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus. Com Jesus tudo bem. Só que Jesus, ao assumir a natureza humana, ele quis ser humano, plenamente humano. Jesus se torna uma possibilidade. A vida de Cristo é algo possível. Jesus não veio dizer assim, olha, eu estou aqui muito acima de vocês, ninguém pode fazer o que eu faço, eu sou o filho do Pai, eu sou Deus. Jesus não fez isso. O que ele viveu foi tentar provar para o homem que é possível viver. Pastor, é algo difícil, mas não é impossível. Cristo é um padrão a ser seguido. Há no mundo discursos prontos, há no mundo ideologias, maneiras de pensar, de se comportar, de falar. E Jesus pede apenas que você siga-o. E a gente tem que seguir Jesus. Caminhar o caminho de Jesus,
o caminho palmilhado por Jesus. Diante desse mundo mau, desse mundo que jaz no maligno, diante desse mundo afundado no pecado, há em Jesus um padrão perfeito a ser seguido. Cabe a cada um de nós olhar para Jesus. Senhor, eu estou aquém, não consigo, mas me ajude. Em nenhum momento Jesus disse que essa caminhada seria uma caminhada solitária. Em nenhum momento Jesus disse, vai caminhando a esmo, tateando, para ver se você vai me achar. Jesus caminha, vai à frente e nos estende a mão. E nos fortalece. Promete presença. Eis que estou convosco, segunda, quarta e sexta. Eis que eu estou convosco só domingo. Eis que estou convosco todos os dias. E até quando, pastor? Até a consumação dos séculos. É uma presença contínua. Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas misérias, mas me diz, caminhe, continue, avance. O padrão sou eu e venha ao meu encontro. E dia após dia, no dinamismo que temos da caminhada cristã, a gente não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhar para o alvo que é Jesus Cristo. A Híbro está nessa. Há décadas, caminhando, marchando. Não estamos parados. A igreja não está parada. Todo dia nós vamos crescendo de fé em fé e de glória em glória. Pastor, e as derrotas? E as adversidades? Elas existem. O dia mau, ele existe. Mas são passageiros. São temporários. E a gente começa a entender que até as lutas, as adversidades, os problemas, eles vão nos forjando a fé, nos fortalecendo em Deus. Até aquelas experiências espinhosas fazem de nós pessoas melhores, sim ou não? O Senhor estava comigo, pastor. Eu chorei, eu derramei lágrimas. Me senti um fracassado, fiquei arrasado. Mas Deus me estendeu a mão, me pôs de pé, me fortaleceu e me incentivou a caminhar. A gente não pode parar, meus irmãos. A gente não pode parar, porque a caminhada com Deus é uma caminhada dinâmica. Um horizonte se abre diante dos nossos olhos e a gente não pode parar. Cristo é o nosso padrão. O mundo vem com as suas distrações, com os seus padrões, todos falidos, todos fracassados. Cenoura de burro. Já viu cenoura de burro? Já viu em desenho animado? Tem um burrinho lá e tem um camarada em cima dele, aí fica uma cenoura ali, tadinho do burrinho, sempre andando, e nunca alcança. Os padrões do mundo são uma cenoura de burro. Você nunca alcança. Você nunca alcança. Cão correndo atrás do próprio rabo. Rodando. Você nunca alcança. Não tem um fim. Não tem um objetivo, não tem um propósito. Há o esforço, há o cansaço. A pessoa até acha que está chegando em algum lugar. Olha, eu vou chegar lá. Chega a lugar nenhum. Agora em Deus, em Cristo, a gente caminha, a gente avança. Não andamos em círculos, caminhamos linearmente sabendo que vamos chegar a um objetivo. Isso nos conforta. Isso nos conforta. A sua vida não é em vão. As pessoas que se desesperam pela vida, que querem dar cabo à própria vida, são pessoas que não veem mais sentido na vida. Mesmo pessoas que são riquíssimas, famosas, que comeram de todos os manjares do mundo, chega um momento, olha, que vazio é esse? Que vazio existencial é esse? Caminhei, me esforcei, cheguei a lugar nenhum.
Agora, aquele que teme a Deus, que segue o padrão de Jesus Cristo, ele vai caminhando, caminhando, caminhando e sendo renovado dia após dia na presença de Deus, com alegria, com gozo do Espírito Santo, sabendo que a vida não é algo vão, mas que ela tem um sentido, ela tem uma razão. Quando vocês se propõem a viver o padrão de Cristo, o texto que eu estive refletindo foi esse texto. Poderia discorrer sobre vários outros textos, mas peguei esse texto da palavra de Deus e falou muito ao meu coração, e fala muito ao meu coração. No versículo de número 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pastor, qual é o padrão de Cristo? Está aí uma coisa do padrão de Cristo. Sabe qual é? Amar intensamente, amar até o fim. Jesus amou até o fim. E amou intensamente. Um amor visceral. De dentro para fora. Se você quer seguir o padrão de Cristo, saiba que o padrão de Cristo é permeado pelo amor. E não é amor ocasional, não é amor de momentos, não é amor de palavras, não é um amor romântico, poetizável, cantável. É amor intenso, profundo. Amor que vem das entranhas. Esse é o amor de Jesus. Pastor, eu até amei, mas agora eu nem sei se eu amo mais. Não tem isso em Jesus não, sabia? Jesus amou até o fim. Sabendo que estava chegando o seu fim, sabendo que a sua missão estava prestes a se cumprir, Jesus se derramou em amor. Você nunca pode dizer que segue a Jesus, que conhece a Jesus, se você não amar como Jesus. Se você pelo menos não tiver isso como um alvo, como objetivo na vida, amar como Jesus. Porque o amor humano, ele é um amor interesseiro. Eu amo porque sou amado, eu amo os que me amam. Não é assim? Senão eu crio antipatia. Senão eu segrego, deixo de lado. Eu não preciso conviver com esse aqui. O amor de Jesus é um amor expansivo. Que inclusive é dado aos inimigos. Pastor, essa é uma parte espinhosa do Evangelho. Isso é uma parte do ensino de Jesus. E o padrão é esse. Não menos do que esse. Amar como Jesus amou. E amar até o fim. Os discípulos de Jesus foram amados, quem estava ao redor também foram amados. A obra de Deus, redentora de Deus, salvífica de Deus, era uma obra recheada de amor. Deus nos amou numa condição completamente desfavorável, quando não havia uma resposta ao amor de Deus. O amor de Deus foi um amor não correspondido. Romanos 5,8 diz o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou nem o amar. Ele deu o primeiro, o segundo e o terceiro passo. E amou. Diante do amor de Deus, eu fico sem palavras. Diante do amor de Deus, o que me cabe é a reação paulina que diz que o amor de Cristo o quê? Nos constrange. É um amor visceral, verdadeiro, puro. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu tive uma experiência de conversão e eu estava ali chorando, eu não sabia, mas eu senti um amor de Deus dentro do meu coração que eu não sei explicar. E a gente não sabe explicar.
Mesmo aqueles que já vivem na presença de Deus há muitos anos, a gente não consegue explicar. É um amor que nos traspassa. É um amor que nos transcende. É um amor que está para além de toda e qualquer compreensão. É o amor de Deus. É assim que Jesus amou. Um amor ininterrupto, incessante, sem seletividade. Eu escolho alguns para amar. Eu amo os iguais, pastor. Quem fala igual a mim, quem pensa igual a mim, quem se veste como eu, quem fala como eu. Eu amo meus iguais. Eu me vejo refletido no outro. Esse eu amo. É muito fácil. Agora, amar o diferente. Amar o diferente é algo muito difícil. E é um desafio para todos nós. Amar os seres não amáveis. Amar os insuportáveis. Amar os chatos. Você imagina? Você imagina? Amar os não palatáveis. Amar os difíceis, os complicados, os perturbadores. É muito difícil. É muito difícil. Mas quem ama não deve ser seletivo no seu amor. Quem ama tem que estar aberto para amar, a ponto de renunciar o próprio eu. O padrão de Cristo é muito elevado, meus irmãos. O padrão de Cristo é muito elevado. E eu gosto dessa parte que diz assim no versículo: como havia amado os seus que estava no mundo. E tem gente que ama seres inexistentes, né? Jesus amou quem estava no mundo, quem pisava o chão da existência, seres reais. Tem gente que tem um amor ficcional, platônico, idealizado, né? Aquelas campanhas, né? Ame o planeta, ame a humanidade, salve as baleias, né? Você ama conceitos, mas não ama pessoas. Jesus acaba com tudo isso, porque ele diz assim, ame o próximo. E quem é o próximo? O próximo é o ser que está próximo, ao alcance da mão. Tem gente que chora pelas crianças que estão com fome na África, mas tem gente no bairro dela morrendo de fome. Tem gente na rua dela morrendo de fome. Há Áfricas diante dos nossos olhos. Há Áfricas no alcance da nossa mão, mas a gente está preocupado com as crianças. Deu para entender? Joga lá para longe a possibilidade de amar. Quem ama se preocupa com as crianças da África, sim, mas também se preocupa com o próximo, quem está ali, Para não jogar muito para longe. Eu estou chorando aqui pelas crianças da África, mas você não pega, compra uma passagem de avião e vai para... Não, aí não dá, não é para tanto, né? Tem gente que ama sim. E Jesus, ama o próximo, porque o próximo não tem endereço, o próximo não tem nome, o próximo é o próximo. Para a gente não incorrer naquele erro do doutor da lei, perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Aí teve que tomar uma lapada de uma parábola. O próximo é esse aqui, A resposta de Jesus é uma parábola, a parábola do bom samaritano. O próximo é um homem sem religião. O próximo é o de outra nação. O próximo é o próximo. Pessoas reais, concretas, que podem ser tocadas, abraçadas, amadas. O padrão de Cristo é esse, não é amor idealizado, platônico. É amor real, que alcança, que abraça e que ama. No versículo de número 2 diz assim, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Eu paro por aí. O padrão de Jesus qual é, pastor? O padrão de Jesus é você suportar a traição. Quem aqui já foi traído?
Não vou falar, pastor? Não precisa falar. Não precisa falar porque eu e você muitas vezes somos traidores. E nós traímos muitas vezes a confiança de Deus, sabia? Eu sou bom marido, eu sou um marido fiel, eu sou um empregado fiel, você é fiel em tudo quanto é parte da sua vida. Mas você não tem tanta preocupação com a sua fidelidade a Deus. Você é um exemplo, você é um bom pai, você é religioso, esse é um padrão para se preencher os requisitos da máfia italiana. Era assim, tinha que ser bom pai, né? Pagar os impostos. É uma bondade para a máfia italiana. Em Cristo a coisa é mais profunda. A fidelidade que Deus exige de nós é muito mais profunda. O padrão de Cristo é suportar a dor da traição. Aquele gosto amargo na boca, aquele nó na garganta, que a traição mexe com os nossos brios. Mexe ou não mexe? A traição machuca, humilha, rebaixa. E veja como Jesus se comportou, reagiu diante da traição. Nós somos seres que não perdoam traição. E a gente até diz isso. Faz o que quiser comigo, mas traição eu não tolero. Deixa eu descobrir. Entenda a traição para todas as relações humanas. Conjugal, fraterna, todo tipo de traição. Veja como Jesus se comportou diante da traição. Jesus absorveu aquele golpe. Jesus teve seu emocional abalado. Deu chances para Judas, né? Amigo, aqui vieste. Aquilo ali já era para Judas, despertar. O cara está me chamando de amigo. E ele já sabia de tudo. Um homem acima de toda e qualquer suspeita. Todo mundo esperava a traição de qualquer outro discípulo, não de Judas. Judas era o tesoureiro, era o homem da bolsa. Que João depois desceu a lenha, era ladrão. Jesus suportou a traição. A reação de Jesus, a reação emocional de Jesus, é uma reação a ser imitada. Eu não sei se eu teria essa capacidade, eu acho que muitos irmãos aqui também não. Porque a gente diz a plenos pulmões, né? Eu suporto qualquer coisa, menos traição. Não é assim? Comigo não, no meu plantão não, vai me trair não. Se me trair já sabe. E tem gente que dá a devolutiva, né? Se me trair, eu traio também. Se você é Judas, eu me faço Judas também. Olha as nossas respostas diante da traição. Você já foi traído por um amigo? De um amigo te colocar na furada? Te abandonar? Por um cônjuge? Por um irmão da igreja? Um amigo de trabalho? A traição, meus irmãos, é ampla demais. E todas elas doem, machucam e magoam. Ninguém pode garantir aqui que não vai ser traído. Sim ou não? O que muda é a nossa reação diante dela. Não é? Traído, todos nós somos sujeitos. Agora, qual é a nossa reação diante da traição? Olhe para Jesus. Veja como Jesus se comportou diante da traição. Que é indigesta, que é terrível, que magoa, que machuca. Naquela ceia, estava ali Jesus com o coração cheio de amor, já sabia que Judas o trairia. Já sabia que Judas o trairia. Versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus
e que ia para Deus. Outra coisa a respeito, para a gente saber o padrão de Cristo é esse. Saber a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus sabia. Jesus sabia que o Pai já tinha depositado tudo nas mãos dele. E esse tudo engloba muitas coisas. A entrega da vida significava a salvação de todos. A entrega da vida significava que eu e você não seríamos mais vítimas do pecado e este nos condenando. Jesus sabia, João está dizendo aqui, Jesus sabendo, Jesus era consciente da vontade de Deus, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Uma coisa interessante na vida de Jesus com Deus Pai é essa: Jesus não tinha crise existencial. Jesus sabia da vontade do Pai para a vida dele. Jesus sabia que tinha um propósito, que ele tinha uma missão. Jesus não vivia por viver. E por ter uma missão, Jesus muitas vezes até deixou de se alimentar. Olha, a minha comida, a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Jesus não tinha essas crises existenciais. Sabia para o que foi chamado, sabia que tudo estava sendo depositado nas suas mãos. Saiu de Deus e ia para Deus. Quanto a nós é a mesma coisa, meus irmãos. Nós saímos de Deus e vamos para Deus. Nós fomos criados por Deus, sim ou não? Tem gente ainda que está tentando responder as perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo nesse planeta. Não é um absurdo um planeta tão pequeno ter seres humanos e não terem outros seres aí por fora? Tem gente que está nessa ainda. Será que tem vida em Marte, pastor? Não sei, nunca fui lá. Pastor, será que existe disco voador? Também não sei, ninguém trouxe um parafuso até hoje para a gente ver, né? Não sei. Tem gente assim. Pastor, você não desconfia que nós somos almas que rondamos aí o mundo e encarnamos nesse corpo? Sai fora disso. Eu creio que Deus me criou. E quando me converti, eu vou voltar para Ele. Então não existe mais nada na minha relação com Deus que me separe dele. Nada e ninguém. E se eu vivo para o Senhor. E se eu morro para o Senhor. Porque se vivemos ou morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Há uma relação de pertença. Eu sou dele, vivo ou morto. A morte se tornou agora um portal de graça. Vou ver meu Senhor. Então isso não me aflige mais. Eu não tenho essas crises. Jesus não tinha essas crises. Não, pastor, é muito mistério envolvido nisso. Não há nada, a Bíblia já revela. A coisa é tão simples que chega a ser absurdo. Só que a gente quer enfeitar, né? É como aquele garotinho, 7 anos de idade, chegou da IBD e falou: pai, o senhor sabe como que Moisés abriu o Mar Vermelho? Aí o pai falou assim: não, meu filho, né? Pai sempre faz isso. Diz aí como foi. Pai, de repente vieram umas naves espaciais, jogaram jatos lá de laser e desceram uns extraterrestres. De repente veio um monstro enorme. Meu pai: mas foi assim, meu filho? Não, pai, que se eu contar de outro jeito, o senhor não vai acreditar. A gente que enfeita coisa. Vai apavonando as coisas, né? Sem necessidade. A verdade de Deus é simples. Tão simples que chega a chocar. Jesus estava ali, com o coração transbordante de amor, já sabendo que Judas o trairia. E ele sabia, Deus já tinha colocado tudo nas mãos dele, depositado tudo nas mãos dele, e que ele veio do Pai, e que ele voltaria para o Pai. Esse é o caminho. E nós, meus irmãos, que estamos trilhando esse caminho, olha, se Jesus voltou para o Pai, eu quero ir para o Pai também, amém?
quero ir para o Pai. Deus de braços abertos para nos receber. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. E é algo que a Bíblia diz claramente, lá em 1 Coríntios 2,9, que é algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem penetrou no coração de nenhum homem. Ninguém tem a capacidade de explicar isso. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu amo a Deus. Então tem coisa boa preparada para nós, irmãos. Amém? Então Jesus não viveu nessa crise. Versículo 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Outra coisa a respeito do padrão de Cristo, meus irmãos, é a autêntica humildade. Jesus é humilde, sabia? A gente está vivendo um período, semana que vem é período de eleições, não é isso? A gente vai votar, semana que vem ou na outra? Acho que é na outra. Pensa em seres humildes como político. O político é humilde. Come pastel na feira, come pastel com café com leite. Não sei como isso não dá um desarranjo, né? Coisa gordurosa. Pastel na feira e beija a cabeça das crianças. Às vezes as crianças com 4, 5 dias sem lavar a cabeça, né? E pensa em pessoas humildes, políticos. Muito humildes. Fico chocado com a humildade dos políticos. E o discurso é sempre o mesmo. Eu vim de baixo, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era sapateiro, eu vim lá de baixo e né? Aquela coisa, aquela humildade mentirosa. Porque a falsa modéstia, ela é tão ruim quanto a soberba. Já viu gente assim? Não, que isso, eu não. Peraí. Aquele cara que estava querendo conquistar uma menina, uma bela moça, levou um amigo para falar bem dele, né? Aí, para falar bem dele, aí, olhando a mulher, aí o cara, aquela coisa toda. Aí ele, eu tenho algumas possezinhas e tal. E possezinhas? Esse cara tem fazendas, tem muitas posses, esse homem é riquíssimo. Aí ele, não, menos. Aí, de novo, não, eu tenho, sei lá, uns carrinhos, sua garagem está cheia de carro, esse cara é um absurdo. E a mulher já desconfiada. Calhou no momento da conversa, o cara espirrou. Tim, aí ela, saúde. Ele, não, é só uma gripezinha. Gripezinha? Isso é uma pneumonia, esse cara tá morrendo. Exagerando, né, tudo pro cara. São essas humildades, né? Que a gente sabe quem de fato é humilde, meu irmão. A gente sabe, né? A gente sabe quem é e quem não é. Quem é de verdade reconhece os de verdade, né? Quem é humilde de verdade? Tem gente que aparentemente é humilde, né? Pobre às vezes, mas é muito soberbo. Já viu pobre soberbo? Eu já vi. Eu tenho parentes assim. Um absurdo. Dubai está perdendo essas pessoas. Muito soberbos. Você fala, meu Deus do céu. Pobres, mas muito soberbos. Já viu pobre soberbo? Tem um monte de pobre assim. Claro que eu não estou fazendo aqui uma apologia, você ficar aí se arrastando no chão, eu sou carpete dos outros, limpe os pés nas minhas costas. Não estou falando isso, meus irmãos. Não estou falando de humildade sincera, autêntica. Está com dúvida? Olha para Jesus. Jesus fez ali o papel de um escravo. Jesus colocou uma toalha na cintura, uma bacia com água e foi lavar o pé dos discípulos. Imagina lavar o pé de Pedro, todo craquelado, pé de pescador, cheio de frieira. Imagina! Jesus fez o papel de um escravo. O escravo fazia isso. Chegava a pessoa na casa, ia lá lavar os pés. Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Que humildade é essa? Que líder faz isso? Os líderes evangélicos, em sua maioria, chegam, são verdadeiros deuses. Esse dia eu vi um vídeo no YouTube, entrou o pastor na igreja, parecia até casamento. Todo mundo ficou em pé, o pastor entrar, um terno, né, um terno branquíssimo, entrou dentro do carro dele, aquela coisa, virou uma figura central do culto. Aleluia a ele, louvado seja ele. Um culto à imagem, sem humildade nenhuma.
Atende só aqueles irmãos de alta condição financeira. O pobrezinho necessitado é deixado de lado. Falta humildade, né? E humildade é necessário para se viver a vida. Muito necessário. A ponto de Jesus dizer o quê? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O padrão de Jesus é esse. Não, pastor, eu tenho determinada figura na cabeça, determinada celebridade, quero ser igual a ela. Eu tenho Jesus, que é humilde. Sabia lidar com tudo e com todos. Almoçava com ricos, almoçava com pobres. Né? Hoje ensina você a excluir rico. Não, ricos são as piores pessoas do mundo. Jesus transitava entre os dois. Faz lembrar a minha época lá no Pará, né, Fabi? De dia, tomando café com o subprefeito. À tarde, catando lenha para almoçar com o irmãozinho da igreja. Era assim. Não tinha uma classe média, era uma disparidade muito grande. Mas eu estava transitando ali entre os dois. Amado pelos dois grupos, graças a Deus. E é assim que a gente tem que ser. Não ficar vendendo a sua humildade. Eu tenho o maior orgulho de ser humilde. Né? Sou humilde demais. Olha, pense em alguém humilde. Eu sou humilde. Pensou no humilde, eu sou mais humilde que ele. E é uma briga por humildade. Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Versículo 6 ao 11. Aí vem Pedro. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse, sempre Pedro, né? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. O padrão de Jesus, e eu estou caminhando para o final, o padrão de Jesus é de inteira obediência. Diz a Bíblia que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, Jesus estava sendo didático no seu ensinamento. Jesus fez ali como se fosse uma encenação para dar um ensinamento aos discípulos. Aliás, tudo que Jesus fez em toda a sua caminhada na terra, tudo tinha um objetivo comum. Jesus curava um cego para ressaltar o problema da cegueira espiritual. Jesus curava com a intenção de apresentar um ensino maior. Até o termo grego usado por João é assim, sinal, né? Semei, sinal. Então apontava para alguma coisa, sinalizava alguma coisa. As palavras e ações de Jesus apontavam para alguma coisa. Jesus estava começando a fazer aquilo ali e Pedro, o senhor não vai lavar meu pé, coisa nenhuma. Aí Jesus, se você não lavar, não tem parte comigo. Então, aí Pedro vai de um extremo ao outro, né? Você não vai lavar meu pé, agora vai ter que me lavar todinho, não é assim? Então a cabeça, a mão. Pedro era assim. De 8 a 80. Não ia lavar nada, agora vai ter que lavar mais coisa. Aí Jesus, calma, Pedro. Calma aí. E aí que entra esse viver o padrão de Cristo, que é o quê? Simples, meus irmãos. Deus exige de nós obediência. Sim ou não? E há coisas que Deus faz que a gente não entende na hora. Mas a gente só vai entender depois. Você vê que Jesus falou com Pedro? Você não vai entender agora. Você vai entender depois. Já aconteceu isso na sua vida? Na minha, várias vezes. Tem coisas que eu estou entendendo hoje, que Deus começou a fazer lá atrás. Estou entendendo hoje. Quem está preso nas coordenadas de tempo e espaço sou eu. Quem vai aprendendo dia após dia sou eu. O limitado sou eu. Estou entendendo hoje. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, como eu demoro para entender as coisas. Demoramos sim. É um problema nosso. Tem coisas que Deus faz na sua vida hoje que você não entende, mas você vai entender depois.
Estou realmente... Não, tem coisa que você não vai entender. Aí, mais uma vez, entra a obediência. A obediência entra aí. Se Deus está mandando você fazer, comece a fazer. Até que você não consiga ver além, porque a gente está numa de querer saber tudo de Deus, né? A gente quer antecipar futuros, saber da vontade de Deus, que se assim o fosse, Deus não seria Deus, né? Deus é Deus. Deus é o Deus que vê além da curva. Ele sabe o que tem lá na frente. Eu não sei. Tem coisa que está acontecendo comigo hoje, eu não sei. Vou saber no futuro. Tem coisa que está acontecendo com os irmãos hoje, que os irmãos não sabem. Vão saber no futuro. E talvez hoje você esteja compreendendo coisas lá de trás que Deus te falou. Inclusive aquilo que você achou que era muito bom no passado e Deus não deixou acontecer, e você, graças a Deus que não aconteceu. Já pensou? Isso vale para tudo, tá? Para emprego, para relacionamento, para tudo. Já pensou, Deus, se eu casasse com aquela mulher, aquela maluca, passou o tempo e ficou maluca. Se eu casasse com aquele homem, meu Deus, que homem doido. Isso acontece ou não acontece? Já pensou se eu ficasse naquela empresa, salário lá em cima, ia me dar tudo, a empresa faliu. Foi pega na Lava Jato, todo mundo preso. Você já imaginou? Todos os dias o Senhor te dando livramento. E você não sabe. Vai saber depois. Para com essa mania de achar que você tem que saber tudo. Deus não nos chamou para saber tudo. Deus nos chamou para crer. Amém? O desafio da fé é esse. Pastor, eu não aceito. Para mim tudo tem que ser revelado. Então você não está pronto. Você não está apto para viver no padrão de Cristo. Pedro foi de 0 a 100 em 1 segundo. Melhor do que uma Ferrari. 8 a 80. Não lava o pé. Agora lava a cabeça, lava o sovaco, lava tudo. É Jesus, olha. Segura. Segura. Para finalizar, versículo 12 ao 15. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui é algo interessantíssimo para a nossa fé. Falamos tanto aqui do padrão de Cristo, que é elevado, mas aqui você está ouvindo a própria boca de Jesus, que esse alvo, esse padrão, tem que ser atingido. E ele perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Falou isso para o discípulo, viu? Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam aqui a lição que eu dei? Assim como lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Serem humildes uns com os outros. Não ter problema algum de se rebaixar. Você já pediu perdão para alguém? Não é difícil pedir perdão para alguém? Você é todo errado, você chegar, olha, eu errei. Me perdoa. Não é difícil dobrar o orgulho? Não é difícil falar, eu errei? Me perdoa. E não estou falando daquela pessoa que tem gente que pede desculpa para tudo, já viu? Até em despedida. Valeu, fulano, um abraço. Ó, desculpa qualquer coisa aí, hein? Não estou falando isso, não. Só que ama até o efeito do perdão e das desculpas, né? Você chegar para a pessoa, olha só, eu errei. Eu pequei. E não tomado de um cinismo e de hipocrisia, você falar assim, olha, me perdoa, eu errei e não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. E tem gente também que acumula, né? Ah, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, não faça mais. Abandone o erro. Abandone o erro. Jesus, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, eu gosto que Jesus inverte, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou.
Agora, já que vocês me chamam de Senhor e Mestre, Jesus está dizendo, olha, meu senhorio está acima do meu magistério, do meu mestrado. Sou mestre, eu ensino, mas eu sou Senhor. Jesus inverte. Vós me chamais de mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Se ele fez, que está lá em cima, no topo, que dirá nós? Você já trabalhou em empresa que o patrão faz tudo? Já viu isso? O patrão vai lá, mas também já faz assim, né? Vai lá, lava o banheiro. Ih, rapaz, o homem lavou o banheiro hoje. Vou ter que lavar. Aí você escuta palestras motivacionais, né? O líder e o chefe, né? O chefe manda fazer, o líder pega e faz. Já viu essas coisas? Jesus está muito além disso. Olha, se eu fiz, vocês têm que fazer também. Se eu fiz, vocês têm que fazer também. Padrão é alto, mas é alcançável. Padrão é alto, mas é possível. E ele diz, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O que Deus está fazendo na sua vida? Você está fazendo também o mesmo na vida do seu irmão? Pastor, eu sou tremendamente abençoado por Deus. Você tem abençoado a vida do seu irmão? Ou você se fechou dentro de si, se tornou um fim em si mesmo? Pastor, Deus tem me prosperado financeiramente. Abençoe seu irmão também. Pastor, Deus tem me dado muitos dons, me ensinado muitas coisas. Ensina seu irmão também. Compartilhe, se abra, se doe, se entregue. Esse é o padrão de Jesus Cristo. Quem nessa noite quer viver o padrão de Jesus Cristo, levante a mão. Eu quero. E eu sei que os irmãos querem também. Não se deixe vencer pela dúvida, pelo ceticismo, pelo desânimo. Não, pastor, é muito elevado. Não, é alcançável. Suba essa montanha. Eleve o seu padrão. Ah, eu não vou alcançar. Ele vai te ajudar. Eu não tenho forças. Ele te fortalece. Eu não vou conseguir. Ele te encoraja. Mas não deixe de viver o padrão de Cristo.